Bom dia! Enquanto eu tava aqui cuidando da minha pele, passando meus cremes, meu protetor solar, eu resolvi ligar a câmera pra falar. Uma coisinha que tem tocado assim, sabe? Meu coração. Quando eu comecei meu processo de conhecer mais a Jesus, que é o caminho, né? Até Deus. E eu fui me aprofundando e fui criando intimidade para poder falar diretamente com Deus nas minhas orações e em todos os momentos, né? Porque não tem hora exata pra gente falar com o nosso Pai. A gente pode falar com Ele a qualquer momento e sobre qualquer assunto. Só que muitas vezes eu me pegava pensando assim, né? Como que eu vou saber que é a resposta, que Deus tá me respondendo e que Ele ouve realmente aquilo que eu estou falando, né? A minha aflição, o meu pedido, ou o meu agradecimento, enfim. E quando eu comecei a ouvir Deus falar comigo, primeiramente foi na palavra, né? Porque sim, é na palavra que Deus vai falar com a gente, porque na palavra Ele, além de nos responder, Ele nos mostra exemplos do que aconteceu e começa a ficar mais claro aquilo que a gente precisa ouvir e aprender e entender. E aí era um momento assim de muita conexão, sabe? Onde eu chorava e eu não acreditava que estava acontecendo aquilo. Muitas vezes eu tirava print até, porque dependendo do que estava acontecendo, né? Eu às vezes comentava com o meu marido sobre a aflição e como eu estava me sentindo. E quando acontecia isso, eu tirava print da palavra e eu mandava pro meu marido no WhatsApp, porque muitas vezes ele não estava aqui, né? Não era o momento em que ele estava em casa. Então, muitas vezes ficou registrado, sabe? Esse momento. E aí eu colocava foto, né? Da palavra que eu tinha lido. E embaixo eu escrevia para ele: Deus me responde. E isso me marcava muito assim, sabe? Porque eu passava dias lembrando daquele momento de saber que sim, eu sou importante e especial para Deus, mesmo com tantas pessoas no mundo, mesmo com tantas pessoas orando e pedindo e agradecendo, né? Deus, ele ouve sim as nossas orações, principalmente quando é feito com fé e com amor e com perseverança e com gratidão já, porque muitas vezes a gente faz a oração, né? E isso é ter fé. E você entrega. E você não sabe quando Deus vai responder, você não sabe quando Deus vai agir, quando Deus vai fazer. E isso é ter fé. E muitas vezes a nossa fé é provada porque, dependendo do momento em que você está passando, a aflição que você está atravessando, enfim,
às vezes gera dúvida. Acontece. E aí você tem que manter os seus olhos firmes no único em que realmente vai poder te ajudar, que é Jesus Cristo. Você tem que se apegar, se agarrar mesmo na palavra, em tudo que Ele nos disse, em tudo que Ele nos deixou, em tudo que Ele nos prometeu, e seguir. E aí uma hora Deus responde. Então, como eu disse, as primeiras vezes foi diretamente na palavra. Depois Deus começou a usar pessoas em que eu conheço, mas não tenho tanto contato, né? Não são pessoas em que eu falo todos os dias. São pessoas que eu falo muito pouco às vezes, né? São às vezes amigas, sim, mas que não moram na mesma cidade, que a gente se vê raramente, né? Porque a pessoa trabalha, eu também trabalho, e às vezes a gente fala pelo WhatsApp, mas não é aquela coisa, né? De tá acontecendo isso, né? De desabafar, enfim. E aí Deus usava a pessoa pra me responder coisas em que eu tinha falado somente com Ele. Já aconteceu também, e é muito forte isso, tá? Já aconteceu de eu ir, por exemplo, no salão, arrumar meu cabelo e chegar lá, e antes de chegar lá, né, saindo da minha casa, eu entrei dentro do meu carro e eu falei com Deus. Eu tava num momento, assim, de muita tristeza e me sentindo sozinha, porque era uma coisa que Deus tava curando em mim, né? E sim, quando você começar a caminhar com Deus, Ele vai curar ferida sua, lá da sua infância, que você nem sabe que tinha, mas Ele vai curar e Ele vai mostrar pra você que ela tava ali. E essa era uma ferida que eu tinha, né? De me sentir sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Às vezes eu não achava que eu era importante, tá? Enfim, coisas, né, particulares minhas, né, sentimentos meus, mas que Deus estava tratando. E aí aquele dia eu tava me sentindo muito triste, assim, nem eu sabia da onde, porque a tristeza vinha, mas eu não sabia da onde era, porque às vezes você fica procurando, você fala assim, poxa, até meu marido falava, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo caminhando, né, tá todo mundo com saúde, tá trabalhando. Eu não entendo por que você tá triste, mas nem eu entendi. Eu também não sabia falar pra ele de onde vinha essa tristeza. Mas não era assim, aquela tristeza permanente, tá? Ela vinha, ia embora, né? Passava um tempo, daqui a pouco eu me sentia triste, enfim, não era aquela coisa, ai, todo dia eu tô triste. Não era assim, não, tá? Mas o dia em que ela batia, eu ficava meio pra baixo. E aí, aquele dia eu tava indo no salão e eu conversei com Deus, né? Eu falei, ai, Deus, tô indo cuidar de mim, né? Tendo um momento pra mim, porque eu preciso, né? Eu acho que toda mulher necessita de ter um momento fazendo o cabelo, fazendo a unha, enfim, cuidando da pele. E aí eu pedi pra Deus, né? Falei, ai, queria tanto chegar no salão e me sentir realmente cuidada, Deus. Senti que o Senhor preparou esse momento pra mim. E eu fui. Eu cheguei no salão, como sempre, muito agradável, né? Nós conversamos e falamos, como sempre, muito de Deus. E ela me recebeu, né? Com um café maravilhoso. Eu tava morrendo de fome, porque foi no finalzinho da tarde, eu não tinha tomado café da tarde, não tinha dado tempo. E aí eu cheguei lá, né? E ela, enquanto tava fazendo meu cabelo, ela falou assim, só um minutinho. Ela não perguntou pra mim se eu tava com fome, ela não perguntou pra mim se eu queria comer algo, beber um café, nada. Ela simplesmente me deixou ali e ela apareceu com um café fresquinho que ela tinha acabado de passar enquanto eu tava ali esperando. Ela me trouxe um bolo que ela tinha feito ali na parte da tarde. Minto, não foi bolo não, o bolo foi agora. Ela trouxe
uma tapioca super recheada, maravilhosa. Fazia tempo que eu não comia tapioca. Enorme, assim, sabe? Sabe quando você come que parece que você até jantou, nem foi café da manhã, café da tarde? E aí eu comi assim, e na hora eu senti, sabe? Deus tá cuidando de mim. Deus ouviu aquilo que eu pedi pra ele. E olha que coisa, né? Tão pequena, com tantas coisas, né, que a gente às vezes pede e às vezes nem pede porque tem medo de pedir pra Deus. Enfim, eu só falei que eu queria ser cuidada. E Deus cuidou. Deus cuidou. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei sentindo de agradecer, de falar aquilo pra ela, mas eu fiquei com vergonha. Na hora eu falei assim, mas como que eu vou falar pra ela isso, né? Que Deus me presenteou com isso através dela. E eu fiquei enrolando, eu pegava o celular pra mandar um áudio, porque eu queria mandar um áudio, eu não queria escrever, eu queria que ela sentisse o meu agradecimento pela minha voz mesmo. E eu sou uma pessoa bem tímida pra mandar áudio, na verdade eu não gosto muito não, eu prefiro escrever. E aí um dia eu sentei no chão do quarto e aquele dia Deus falou assim, não, hoje você vai mandar o áudio pra ela. Você vai mandar o áudio porque hoje eu vou mostrar pra você que realmente foi um cuidado meu. E aí eu mandei o áudio. Eu mandei o áudio pra ela, explicando exatamente o que eu acabei de falar aqui. Que eu saí de casa e eu pedi pra Deus e tá. E aí ela me respondeu, gente. Sabe o que ela me falou? Que exatamente naquele dia, quando eu cheguei no salão dela, ela sentiu que Deus pediu pra ela fazer exatamente aquilo que ela fez. Que Deus colocou no coração dela que ela devia ter aquele cuidado comigo, porque eu estava precisando. Imagina se eu chorei. Chorei, né? Chorei porque eu sou chorona. Enfim, gente. Eu nem sei exatamente o que é que eu queria falar aqui, mas eu abri a câmera e eu falei essa mensagem e eu espero que ela te encoraje a ter o seu momento de intimidade com Deus, a abrir o seu coração para Ele, porque Ele ouve e muito mais do que isso, Ele responde, Ele cuida e Ele ama, né? Se nós que somos pais e mães fazemos tudo com amor e carinho para os nossos filhos, imagina o nosso Pai que nos criou, né? Que está lá olhando por nós. Enfim, é isso, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe você.